boa tarde a todos que nos estiverem agora a ouvir, a todos os participantes que estiverem aqui a entrar na sala. Eu queria relembrar que esta sessão será gravada e está a ser transmitida em stream para o YouTube. Eu vou apresentar a ASPA. A ASPA é uma Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha e temos uma iniciativa nova que é este think tank Pensar Sustentabilidade, que, desculpe, no momento tenho aqui o som em fazer feedback. Portanto, esta iniciativa, como eu disse, é um pilar novo para a nossa associação e que visa, no fundo, unir toda a comunidade portuguesa em Portugal, na Alemanha e também espalhados no mundo, porque é um tema transversal, é um tema que consideramos de relevância para todos e unificador. Este é um programa apoiado pela direção da GACCP, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e também uma parceria com o Loving the Planet. E nesse sentido nós temos feito vários webinars e temos mais alguns planeados dedicados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu, portanto, só queria dar as boas-vindas, relembrar que estamos a ser gravados. Se quiserem fazer questões, podem colocar diretamente no Q&A ou então no chat e nós faremos as questões. Também para quem estiver a seguir no YouTube, também pode colocar questões que serão aqui respondidas. Caso não tenhamos tempo de responder online às questões, serão depois enviadas as respostas por e-mail. E por isso, eu vou aqui passar a palavra ao João, que é aqui o moderador aqui desta sessão e que vai começar aqui a dar a abertura agora do programa oficial desta mesa redonda. Muito obrigada. Muito obrigado, Viviane. Muito boa tarde a todos, ou boa noite para alguns. Em primeiro lugar, agradecer a participação não só da audiência, mas em primeiro lugar dos nossos oradores convidados. Sabemos que têm uma agenda preenchida. Não sei se me estão a ver. Estou sim? Peço desculpa, houve aqui uma interrupção no meu computador, não sei se... Estamos a ver e a ouvir bem. Ok, muito obrigado pela vossa participação, sabemos que tem uma agenda preenchida e de maneira que muito obrigado por terem encontrado um foro para participarem neste evento. O que é que nos traz cá então? O ano de 2015 ficará na história como o ano da definição da Agenda 2030. Constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecidas por ODS. A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, socioeconómico e ambiental, e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. Os ODS têm como base, não nos podemos esquecer, os progressos e lições apreendidas com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos entre o ano 2000 e 2015, e são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo. A Agenda 2030 e os 17 ODS são uma visão comum para a humanidade, um contrato entre os líderes mundiais e os povos, e uma lista, enfim, de tarefas, de coisas a fazer, em nome dos povos e do planeta. Neste webinar iremos então discutir o tema da sustentabilidade, os ODS da ONU e com particular enfoque sobre estes dois dos 17, o ODS 8, trabalho digno e crescimento económico, e o ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. Para isso temos o imenso gosto e honra de podermos contar com a participação de 3 profissionais, 3 experts, cujas credenciais, como irão ver, falam por si mesmas. Estou absolutamente convicto que os seus testemunhos serão uma mais-valia para que a nossa audiência possa ganhar novos insights e conhecimento efetivo vindos de profissionais que atuam no terreno em si e trabalham estreitamente, de uma forma ou de outra, com estes 2 ODS. Passando então a apresentar, começo pelo professor Dr. Ricardo Valente, é variador do Pelouro das Finanças, Economia e Emprego e Pelouro do Turismo e Comércio na Câmara Municipal do Porto, é docente na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e na Porto Business School. Além de outras atividades, foi vereador do Pelouro de Desenvolvimento Económico e Social entre julho de 2016
e outubro de 2017 na Câmara Municipal do Porto, é presidente do Conselho de Administração da Go Porto, é membro da Comissão da Candidatura Nacional para a Instalação da Agência Europeia de Medicamentos e é autor de livros em várias áreas de gestão de risco, ou nas áreas de gestão de risco, perdão. Dr. Eurico Neves é CEO e fundador da Inova SA, uma empresa líder em estudos de inovação na Europa, que criou ou participou diretamente na criação de mais de 10 novas empresas na área dos serviços e das tecnologias de informação desde 1997. Antes trabalhou para a Comissão Europeia no Luxemburgo, na Direção-Geral Enterprise, entre 1994 e 1997. E participou na equipa de desenvolvimento do denominado European Green Paper sobre inovação em 1995. Em 2017 foi convidado a tornar-se membro do World Economic Forum's Digital Leaders of Europe's Community. Entre outras credenciais, coopera com a URBACT, desde 2005 e é atualmente o Lead Expert do, espero não me enganar a dizer o nome, LOTX Change APN desde setembro de 2019. Finalmente, Dr. Ricardo Eiras é diretor-geral da TNE, que é uma empresa que tem uma vasta experiência global na implementação, manutenção e assistência técnica de soluções industriais de ponta, com diferentes projetos em foco nos mercados de produção de energia, oferece serviços e soluções de ponta em equipamentos rotativos dedicados a melhorar os processos dos clientes e o desempenho dos negócios. É também partner da chamada Planet Ventures, que é um fundo de capital privado focado no desenvolvimento e comercialização de soluções éticas e inovadoras que atuam os resultados económicos, sociais e ambientais e concentra-se no ciclo de vida do desenvolvimento sustentável urbano e rural, regeneração e ferramentas que melhoram a qualidade de vida das pessoas e do nosso planeta. Começando então pela nossa mesa redonda, daria para dar um mote, começaria então, vou tratá-lo, se me dá licença, por Ricardo, pode ser? Ricardo, tendo em mente, portanto, aqui a ideia é cada um fazer uma apresentação de 5, 10 minutos sobre a sua, digamos, a sua visão sobre a ODS 8 e a ODS 11, mas tem aqui algumas perguntas de orientação para então começarmos o debate. Tendo em mente a ODS 8 e 11, sabemos que em julho passado decorreu a sessão de encerramento do programa Reinventa Porto, que é um programa de capacitação de PMEs resultante da parceria entre a ANJ, que é a Associação Nacional de Jovens Empresários, e a Câmara Municipal do Porto. A minha pergunta é, será que pode partilhar connosco como é que julga que iniciativas desta natureza, deste programa, podem contribuir de facto para um efetivo crescimento económico, desenvolvimento das sociedades e comunidades, inclusive a promoção de trabalhos mais dignos? Muito obrigado. Tenho que pôr o microfone. Exatamente. Então, a palavra é sempre o mute, a palavra do ano, estás mudo, não é? Queria começar por agradecer ao João o convite, é um gosto estar aqui presente, cumprimentar os meus colegas, o Ricardo Eiras e o Eurico Neves, cumprimentar a Viviana, ao tempo que não havia, e é bom revê-la. Bom, obrigada. Com relação a esta questão, nós, do ponto de vista de cidade, enquanto cidade, temos um desígnio estratégico, se quiserem, do ponto de vista de que a cidade seja uma cidade que, do ponto de vista dos indicadores de sustentabilidade, os chamados ODS, seja uma cidade líder, não só a nível português, como até a nível europeu. Portanto, temos aqui desafios bastante, digamos, complicados nesta área, como nós sabemos.
E a questão que aqui coloca-se do ODS 8 e ODS 11, as cidades sustentáveis, enfim, e esta questão da ligação do trabalho digno e a questão da integração do trabalho digno dentro de uma estratégia de cidade foi algo que nos levou a desenvolver uma estratégia dentro do município desde 2016, que chamamos Porto for Talent. Esta é uma estratégia única, diria eu, ao nível dos municípios portugueses, que basicamente passou por fazer uma estratégia integrada de gestão do talento na cidade do Porto. E esta gestão de talento é uma gestão de talento transversal do ponto de vista etário e do ponto de vista de qualificações. E, portanto, basicamente a nossa ideia é, nós temos um plano de desenvolvimento económico da cidade que passa por aumentar o valor acrescentado da atividade económica na cidade do Porto, se quiserem, recentrar a especialização económica da cidade em atividades de maior valor acrescentado. Isto passa basicamente por duas questões. Passa por nós termos a capacidade de trazer investimento para a cidade e passa por termos a capacidade de ter o talento na cidade que abasteça esta capacidade de geração de novas indústrias dentro da cidade do Porto. Mas também uma questão relevante que é não deixarmos ninguém para trás, ou seja, não fazermos com que a cidade seja uma cidade dual, em que temos um lado que avança e que anda centrada muito nesta nova economia e depois um conjunto de pessoas que vão ficando para trás. Portanto, este Porto for Talent, basicamente, o que procura fazer é, de uma forma holística e integrada, resolver este duplo problema, que é fazer o upskilling do ponto de vista das pessoas da cidade e depois fazer o reskilling do talento que temos na cidade para que ninguém fique para trás. Bom, este projeto TANGE é um instrumento, eu diria que isto não é estratégico, é tático, se quisermos, ou seja, nós, dentro desta estratégia de talento, temos basicamente 5 eixos. Temos um observatório de talento que vamos lançar até ao final do primeiro semestre do próximo ano, que basicamente, se quiserem, é algo muito simples, que é, em vez de termos um mapa de ruas da cidade, vamos ter um mapa de talento da cidade, que é uma questão relevante, ou seja, as pessoas vão ter na cidade do Porto um mapa de talento, um mapa de skills das pessoas que estão na cidade, não do ponto de vista de formação, mas do ponto de vista de competência, o que é um desafio relevante também. E porquê? Porque nós achamos que, de facto, o modelo tem que mudar, ou seja, nós somos muito apologistas de que há um conjunto de pessoas que não estão na educação formal nem nunca vão estar, mas que podem estar na nova economia, desde que tenham os meios para se retransformarem, qualificarem do ponto de vista de competências. Portanto, somos muito crentes nesse modelo. Temos um eixo que nós chamamos Growing, que é um sistema que nós designamos de Lifelong Career Guidance, se quiserem, uma abordagem de desenvolvimento vocacional ao longo da vida, que vai fazer com que na cidade do Porto haja um gestor de pessoas que acompanharão este ciclo vocacional das pessoas ao longo da vida e que as vai ajudar, de certo modo, a reposicionarem-se do ponto de vista de competências, do ponto de vista de mercado. Temos outra componente que chamamos Porto Skills Academy, onde cabe este projeto com a ANGE. Este Porto Skills Academy, basicamente o que é? É o Porto ser enabler, juntar-se a entidades externas que queiram entrar nesta questão do upskilling ou reskilling das pessoas na cidade. Portanto, temos este projeto com a ANGE, como temos a chegada da A42, por exemplo, à cidade do Porto, também é o projeto francês do ponto de vista da escola 100% digital, que vai chegar à cidade do Porto, e temos outros projetos que brevemente iremos apresentar do ponto de vista de escolas de competências que irão aterrar na cidade do Porto. Portanto, este é o terceiro eixo, digamos, uma academia de competências. O quarto eixo é o que nós chamamos o ecossistema de talento, ou seja, basicamente criamos um networking que una empresas
faculdades e as pessoas. Nós fazemos muito isto numa lógica muito micro, a partir daquilo que chamamos a cidade das profissões, que temos aqui no Porto, que se baseia muito no modelo de Paris, de França, da École de Métier. Portanto, na prática, muito uma lógica de inclusão social, de chamar os pequenos negócios, as pessoas, para a sua incorporação do ponto de vista do mercado de trabalho. Portanto, é uma lógica, se quiserem, muito empregabilidade direta. Temos muito trabalho também do ponto de vista de migrantes, portanto, isto foi muito importante para comunidades migrantes que chegaram à cidade, nomeadamente comunidades, por exemplo, do Bangladesh, que chegaram à cidade nos últimos anos e que tiveram a sua integração do ponto de vista do mercado de trabalho por meio da cidade das profissões. E, por último, aquilo que nós chamamos a comunidade de talento. E a comunidade de talento nasce com uma ideia que nós temos, que é nós, para além de sermos portuenses, somos portugueses e vamos querer ser portonautas, que é um label que nós temos nesta lógica de talento. Esta comunidade vão ser os portonautas. Portonautas. Basicamente, nós vamos buscar isto à lógica do astronauta, não é? Do mesmo modo que existe o astronauta, nós temos, bem, também tem que haver um portonauta. O portonauta é aquela pessoa que anda em todo o mundo, mas que leva sempre o porto. E basicamente leva sempre o porto porque as cidades têm que ser portos, não é? As cidades têm que ter sítios, têm que ser locais onde as pessoas estão, não por obrigação, mas estão porque querem estar. E para as pessoas quererem estar, elas têm que ter futuro dentro das cidades. Portanto, as cidades têm que ser sítios de criação de oportunidades, têm que ser mentores de sonhos do ponto de vista das pessoas, e esse é o papel que nós queremos trazer do ponto de vista de cidade. E, portanto, João, basicamente, em termos assim muito gerais, era a minha introdução a este tema. Muito obrigado, muito bem. Agora vamos avançando e no final já, eventualmente... Sim, Viviana. Não sei se pode-se fazer perguntas, porque eu adorei o que eu vi do Ricardo. Não, e gostei muito, portanto, não sei se Ricardo, nesta parte dos portonautas ou noutro setor, como é que vês os porto-alumni, digamos, pessoas, e falando aqui das pessoas que agora estão fora, digamos, como eu, como é que nós nos enquadramos? Tens uma perspectiva, um foco específico? Temos, claramente. Nós temos definido a criação de chamados embaixadores de cidade, ou seja, nós, vamos lá ver, isto no mundo, enfim, há sempre boas práticas, eu sou muito apologista de best practices e olhar para o mundo das boas práticas. Nós temos uma proximidade muito grande com Bilbao, uma proximidade muito grande com o País Basco, e eu estive em Bilbao a estudar a estratégia de talento do País Basco e a forma como o País Basco é capaz enfim, eles numa lógica muito nacionalista, é evidente, procurar usar, enfim, o número de bascos que está fora do País Basco, que são 2 vezes mais do que aqueles que estão a residir no País Basco espanhol, como embaixadores e também como fonte potencial de atração de talento de volta para o País Basco. Portanto, nós temos uma estratégia também assente nessa ideia, portanto, nós iremos criar, com base nesta comunidade de portonautas, iremos criar os embaixadores da cidade, portanto, e iremos criar um sistema de networking do ponto de vista de todas aquelas pessoas que nasceram no Porto, não é? Porque nós achamos que as cidades são portos, não é? Portanto, todas aquelas pessoas têm uma ligação ao Porto. Basta teres uma ligação ao Porto, estudaste no Porto, fizeste negócios no Porto, gostas do Porto, podes ser embaixador do Porto. No fundo, esta é a nossa ideia. Nós achamos que, de facto, nós pertencemos a um mundo, depois, enfim, por sorte, por azar, nascemos em determinados sítios. Há sítios que nós adoramos ter nascido, há outros que estamos ter nascido, e ninguém deve ficar preso ao sítio onde nasceu, mas deve ficar preso ao sítio onde gosta de estar, porque esse é o momento, é aquilo que nos dá alegria e nos faz estar bem do ponto de vista da vida. E, portanto, nós queremos ter muito esta lógica do Porto Ambassador, das pessoas que têm uma ligação à cidade, que criem esta comunidade e que criem esta interação e que potenciem, de facto, a criação de relações económicas, relações culturais, relações académicas, do ponto de vista de cidade do Porto. Portanto, no fundo, nós temos um enabler do ponto de vista da criação de valor económico agregado, mas que não tem que ser só negócio, pode ser cultura, pode ser relações académicas, partnerships do ponto de vista de instituições,
que permitam aumentar o valor acrescentado do ponto de vista de cidade. Obrigada. Belíssimos. Muito bem. Eurico, passando aqui para Eurico, por favor. Eurico, dado que tenho já uma vasta experiência, é uma pergunta que eu tinha aqui, no setor da inovação e acompanhamento da criação de diversas empresas, novas empresas, e tenho a certeza insights sobre os chamados corredores da União Europeia. A minha pergunta é, sente que existe mesmo um espírito empreendedor e europeu? Agora pensando na parte das pessoas e da iniciativa privada, de jovens empresários, empreendedorismo, quais são, se tivéssemos dar assim uma pincelada, assim, o seu insight, e a partir daqui poderemos começar a falar sobre o que quiser. Muito obrigado, João. Deixe-me começar também por cumprimentar os outros convidados, o Dr. Ricardo Valente e Ricardo Eiras, e agradecer também à ASPA, na pessoa do João e da Viviana. É a minha segunda participação. A primeira foi em Frankfurt, noutros tempos, numa altura em que ainda se podia viajar, né? Esta agora está a ser aqui à distância. Obrigado pela pergunta. Quando me falam de vasta experiência, lembro-me sempre aos anos que já ando nisto, né? Fico sempre, começo logo a ficar aqui um bocadinho frustrado. E falou também a minha participação na altura no Green Paper sobre a inovação da Comissão Europeia, que já data de 96. E para começar por aí, é uma altura, desde essa altura, e já lá vão 25 anos, portanto, ou mais, sem dúvida que as políticas evoluíram bastante e facilitam bastante essa cultura do empreendedor europeu. Portanto, quando eu participei no livro verde sobre inovação, o livro andava toda à volta do chamado paradoxo europeu, que é a Europa produz tão boa ciência como os seus concorrentes diretos, na altura referidos mais como os Estados Unidos e o Japão. Eu já haveria outros nomes para meter aqui, uma Coreia, Singapura, etc., Israel, mas na altura Estados Unidos e Japão, em termos do número de patentes, em termos da qualidade da ciência, mas depois valoriza muito menos, põe muito menos inovação no mercado. E o livro andava muito à volta disso, o grande paradoxo europeu, porque é que não levávamos tanta inovação até ao mercado. Quer dizer, a Comissão perguntava se isto em 96, numa altura em que as políticas de inovação, nomeadamente as europeias, estavam totalmente viradas para a investigação pura e em que os programas europeus eram participados maioritariamente por parceiros de investigação, parceiros académicos, muito poucas empresas, muitos poucos empreendedores. Como eu costumava dizer, na altura, a mentalidade de todas as políticas de inovação eram muito desde a investigação até ao produto. From the research to the product, né? O que é uma componente importante do ciclo de inovação, mas obviamente o ciclo de inovação não para aí, portanto isto é quase como uma corrida de 4 vezes 100 metros. A primeira 100 metros, sim senhor, é desde a investigação até ao produto, mas depois é preciso ir do produto até ao piloto, depois do piloto até ao mercado e cada vez mais é do mercado que temos que ir para a inovação. Portanto, estamos a falar não de uma corrida de 100 metros linear, mas de um ciclo que vai desde o mercado, condicionando as estratégias de inovação e acaba no mercado quando os produtos lá estão. E durante muito tempo a Europa corria estes 4 por 100 metros com um corredor profissional para a primeira etapa e depois 3 corredores jeitosos, né, para os outros 4 vezes 100, enquanto a América aparecia com aqueles corredores profissionais e pronto, a Europa tinha 3 brancos jeitosos e um nigeriano nacionalizado tipo Obicoelo e fazia o seu melhor possível e perdia por muitos, obviamente, não é? Portanto, isso hoje em dia eu diria que está em grande parte resolvido e quando comparamos o que são as políticas europeias hoje, do grande programa de inovação que é o Horizon Europe, com o que era naquela altura o 3º ou 4º programa quadro, já encontramos esse apoio e esse estímulo do ciclo completo de inovação. Temos programas para uma investigação mais pura, mas temos programas para empresas, para startups, temos programas para influenciar o mercado, para compras públicas de inovação, Innovative Public Procurement, e portanto praticamente todo o ciclo é coberto. Temos hoje um ciclo muito mais adaptado àquilo que é uma cultura de um empreendedor europeu, muito mais focado nas pessoas, muito mais com uma cultura de sustentabilidade e a importância do Green Deal também a nível europeu, de toda a política de sustentabilidade, por estar mais focado nas pessoas, mais focado nas cidades. Antes tínhamos muito uma política regional focada em regiões e tentar que as regiões fossem mais competitivas e hoje temos uma política muito mais de cidades e um estímulo à participação de cidades na cultura de inovação, o que é muito mais focado nas pessoas. Há bocado o Ricardo Valente referia que nós nem sempre nascemos onde queremos, mas sítio onde gostamos de estar. Eu acho que as cidades refletem isso.
eu posso mudar para Barcelona, mas nunca me hei de descrever a mim próprio como um catalão, portanto, nunca hei de ser catalão, por muita simpatia que tenha pelos catalães, mas posso tornar-me do Barcelona e ficar adepto do Barcelona e ver os jogos do Barcelona e dizer eu sou de Barcelona, e posso dizer isso com orgulho, como agora digo, com todo o orgulho que sou do Porto. Cidade, não do clube. Mas, portanto, é muito mais fácil sermos adotados pelas cidades e as cidades adotarem-nos a nós do que sermos adotados pelas regiões ou pelos países também. Nunca diria que era espanhol, mas poderia ser de Barcelona, ou ser de Madrid, ou ser de Granada, por exemplo. E, portanto, temos hoje as políticas muito mais adaptadas à cultura do empreendedor europeu. Mas temos outros problemas. Portanto, a nível, por exemplo, académico e do ciclo de estudos, essa evolução ainda é muito pequenina. Nós temos ciclos de mercado hoje muito mais curtos. Há uma estatística engraçada, que às vezes se referia em seminários, que é quanto tempo demorou um produto a chegar aos 50 milhões de utilizadores. E o telefone demorou 78 anos, depois o rádio já demorou só 35, o televisor demorou 13, o Facebook 2 anos e um jogo como o Angry Bird demora meia dúzia de dias, portanto, hoje em dia. Portanto, os produtos hoje chegam a 50 milhões de utilizadores em dias, quando ainda não há muito tempo demoravam 75 anos. Mas os ciclos de formação das pessoas continuam quase iguais. Formamos pessoas em 5 anos, mesmo que agora seja 3, depois damos-lhes mais uma formação pós-graduada em 2, depois damos-lhes o doutoramento em mais 3 ou 4, e portanto ao fim de 10 anos achamos que elas estão prontas a entrar nas empresas e a começar a produzir inovação, quando elas têm que pôr produtos no mercado em 6 dias, não é? E portanto continuamos a ter ciclos demasiado longos de formação, e isso, enquanto as políticas ajudam, dificulta a tal cultura do empreendedor europeu. A nível das mentalidades, evoluiu-se imenso, eu acho que hoje em dia já começa a haver uma cultura de empreendedorismo. Há uns anos atrás, fruto da tal vasta experiência que referi, portanto já há alguns anos atrás, eu costumava dar o exemplo de, comparando a cultura de empreendedorismo na Europa com os Estados Unidos, dizia, toda a gente sabe quem é Bill Gates, mas ninguém sabe quem é o Sr. Henning Kagermann, não é? Pronto, Gates fundou a Microsoft, Kagermann fundou a SAP, ou a SAP, que é uma história de sucesso comparável à da Microsoft. Mas há um homem, há um empreendedor por trás da Microsoft, e por trás da SAP havia uma figura cinzenta, ou uma board of directors, e ninguém sabia quem era. Isso evoluiu muito. Hoje há um certo status de startups. Hoje em dia as pessoas já começam a querer ser empreendedores. Se calhar em Portugal uma figura como o José Neves, que fundou a Fartec, para a geração mais nova já é tão ou mais conhecido como Bill Gates, arriscar-me a dizer, já, pelo menos já começa a ser um nome conhecido, e já começamos a ter empreendedores de referência em cada país e a nível europeu, que há meia dúzia de anos, há 15 anos atrás, não tínhamos. Eu perguntava a alguém, dei-me um exemplo de um empreendedor europeu, e depois de muito rebuscar as pessoas conseguiam vir com o Berlusconi, não é? Pronto, talvez não fosse o melhor exemplo. Mas hoje em dia sim, temos muitos exemplos em diferentes países, e isso evoluiu bastante. Portanto, começamos a ter uma cultura de empreendedor, e uma cultura de empreendedor que, focada, com preocupações de negócio, obviamente, mas também de sustentabilidade e também de procurar e reforçar os talentos que precisa para chegar ao mercado. Continuamos a ter outro problema também. Portanto, temos boas políticas, temos ainda ciclos académicos não adaptados, e aí a universidade sempre foi conservadora. Temos uma cultura, uma mentalidade que mudou muito, e aí programas como o Shark Tank e outras coisas do género ajudaram também a glorificar um bocadinho a cultura do empreendedor, mas depois continuamos a ter na Europa um grande problema de escala. E pronto, e temos hoje empreendedores portugueses de sucesso até precisarem de dinheiro a sério, e depois aí vão todos para os Estados Unidos. Pronto, quando querem fazer realmente, tornarem-se empreendedores para o mercado global, e portanto quando precisam de financiamentos na casa dos 100 milhões de euros e coisas deste tipo, deixam de ser europeus e migram para os Estados Unidos, e é lá que fazem depois o round A de financiamento e que vão tornar-se realmente empreendedores a sério. Portanto, este é o problema principal que falta vencer. Penso que teremos ainda para reforçar esta cultura, ultrapassar o problema dos ciclos demasiado longos de formação académica. Teremos sem dúvida que ultrapassar e reforçar a ligação, tornar as pessoas empreendedoras logo desde o início do seu ciclo académico e não apenas passados 7, 8 anos quando o acabam,
e temos claramente que resolver o problema da escala para poder manter os melhores talentos nas melhores cidades europeias e deixar que as empresas globais nasçam no Porto, em Lisboa, em Berlim ou Frankfurt e que não tenham que ir para os Estados Unidos, para São Francisco ou para onde for, para se tornarem empresas globais. Portanto, esta seria a minha visão do que tem sido a evolução das políticas europeias no sentido de fomentar este empreendedor europeu, né, de que andamos todos à procura. Muito obrigado, Eurico. Viviana, terias alguma questão? Tens de pôr o microfone. Isso. Não, é assim, este é um tópico muito interessante, como é que fazer isso, não é? E o que é que precisamos, mas vou deixar as questões para o fim. Isso, para o fim. É um bastante, sim. Ok. Ricardo Eiras, finalmente. Obrigado pela espera. Ricardo, já tem microfone? Já, sim senhor. Já. Ricardo, eu diria que se calhar há um fio condutor sem querer aqui neste evento, em que o Ricardo está ligado, digamos, ao setor privado, diria, lá está, que tem ligações com o empreendedorismo, nesse sentido. Enquanto diretor-geral da TNE, eu tenho aqui uma ou duas questões preparadas. Qual é o estado da arte atual, em termos concretos, no desenvolvimento efetivo de soluções industriais de ponta a aplicar nos mercados de produção de energia? Que barreiras, que dificuldades é que o Ricardo, enquanto diretor-geral, tem sentido? Ora, muito obrigado, João, Viviana, pelo convite. É com enorme prazer também, Ricardo e Eurico, que estou aqui. Sou muito recente neste tipo de Zoom calls e tudo mais. Geralmente a nossa atividade é muito mais operacional e somos o homem da galocha, que anda aí nestes grandes projetos de transição energética e transformação digital. De facto, respondendo à sua questão, João, e se calhar começando pelo final, eu acho que o grande desafio é um choque de culturas profissionais que existem em determinados setores, quer a nível industrial, quer a nível urbano, e depois conseguirmos realmente entregar projetos com integrações tecnológicas que cumpram toda a parte socioeconómica e também ambiental. A missão da TNE acaba por ser essencialmente uma empresa que consegue ser um portonauta, não é? Ir ao estrangeiro, identificar problemas que existam no nosso mercado, nomeadamente de mão de obra, não é? Daí termos começado pelo setor da termoelétrica e turbomecânica, que é algo que não existe bem consolidado em Portugal, e trazermos o melhor da inovação, até de players que já existem no nosso país, e criarmos quase como um Climate Tech Cluster que permite transformar o setor energético, não é, na sua componente de descarbonização, e depois, a partir daí, começarmos a entrar para a parte de desenvolvimento urbano. Ou seja, são problemas geralmente demasiado grandes, demasiado existenciais e agora com a pandemia não se fala de outra coisa senão transição energética e transição digital e o clima e tudo mais. O que tivemos que fazer foi sermos humildes, não é? E tivemos que convidar outras empresas que realmente conseguissem entregar connosco as soluções que realmente podem mudar a nossa sociedade e, por outro lado, não deixar ninguém para trás, que é criar emprego qualificado em novas áreas setoriais que vieram para ficar. Temos o exemplo de todos estes projetos de transformação de grandes centros industriais, não é? Com tecnologia de ponta. O que lhe posso indicar é que, de facto, não há desafios técnicos, ok? Também não há muitas limitações de budget e temos visto as recentes não é, anúncios de financiamento para grandes projetos, mas existem, no fundo, estas megas tendências, não é? A urbanização, estamos a ser muito rápidos em tornar-nos cada vez mais um planeta urbano, e a alteração climática, e nota-se que as cidades são, de facto, o local para que a inovação ocorra e que haja, de facto, uma entrega de projetos realmente integrados, que cumpram todos os pré-requisitos destes Sustainable Development Goals. Agora, a parte do choque entre culturas profissionais é algo que notamos no dia-a-dia, não é? Se eu tiver a planear uma estratégia para, imaginemos, uma estação de tratamento de água de última geração
que vai poupar 30% de energia, eu não consigo explicar da parte digital o que é que vou fazer, por exemplo, a uma pessoa que opera há 20 anos, não é? São diferentes valores, diferentes prazos, e temos que, no fundo, convergir para um meio termo para conseguirmos entregar as soluções com a maior qualidade possível. Portanto, como General Manager da TNE, é o meu desafio diário, é ter as pessoas certas no sítio certo, transpor a grande tecnologia que muitas vezes é desenvolvida apenas para uso interno de grandes empresas, como é o caso de parceiros nossos como a EDF, não é? Transpor esse conhecimento para os nossos projetos mais descentralizados e depois, à sua volta, começarmos a criar competências desde a faculdade, não é? Para que as pessoas se consigam especializar e acompanhar toda esta aceleração e desenvolvimento face às alterações climáticas e ao desenvolvimento urbano. Eu próprio, desde muito jovem, participei nos primeiros projetos de Smart Cities, por todo o mundo. Ainda hoje é o dia que muitos deles são benchmark na sua parte de conceptualização e desenvolvimento, quer seja os Estados Unidos, mesmo os primeiros de Portugal, participei em todos eles, e o desafio foi sempre o mesmo, não é? Grandes parcerias, grandes equipas, como é que elas se entendem, como é que todos em conjunto conseguimos integrar e dar um melhor em projeto a uma sociedade. Não há uma visão vertical neste tipo de soluções, há uma visão horizontal, como é que devem ser feitas as coisas, e de facto, hoje em dia, eu noto, não há desafios técnicos. Existem desafios de prazos e alinhamento entre players para podermos entregar estes projetos. Obviamente, eu tenho exemplos de projetos a decorrer em Portugal, muito mais à escala industrial, porque é mais fácil, não é? São mais centralizados, tudo se conhece e tudo é otimizado para produzir um determinado produto com o máximo de eficiência possível. Como é que eu vou minimizar o custo desse produto, baixando a sua parte energética e ao mesmo tempo cumprindo o clima? E depois, obviamente, tem a parte operacional, que requer todas as competências de recursos humanos, que muitas vezes têm que ser formadas do zero, e o setor no qual nós trabalhamos, termoelétrico, acaba por ser um bocadinho assim, não é? Agora vem o hidrogênio, depois a seguir vem a amónia, vem por aí uma série de alterações. Isto requer que exista, e o Porto é um bom exemplo disso, de um centro de competências para formar pessoas e trazê-las para o mercado, para que ninguém fique para trás, estejam elas associadas a uma refinaria que vai deixar de existir, ou que venham de fora e aprendam algo novo que vai ser possível hoje em dia no nosso país. E Ricardo, aproveito, tinha aqui outra questão. Não sei se respondi à sua questão, João. Eu penso que sim, sim, excelente. Enquanto, agora, a sua outra vertente, enquanto partner da Planet Ventures, qual é a sua sensibilidade em loco, partilhe connosco, com a audiência, uma pessoa que está ligada com o mercado de capitais, que seja sincero, sente uma mudança de mentalidade no mercado de capitais, dos fundos, em realmente contribuir de forma genuína, uma preocupação genuína em não só ganhar dinheiro, mas realmente ganhar dinheiro, mas tendo uma visão holística para o bem comum e salvarmos, claro. Estamos a falar disto já, a salvarmos o planeta. Ricardo, João, eu sou de uma geração que é assim um bocado revolucionária, não é? Eu sou advisor deste fundo. Em primeiro lugar está a TNE, e a TNE entrega projetos na qual todos os critérios têm que ser cumpridos, nomeadamente o social, o emprego, o ambiental, por aí fora. Eu, como advisor deste fundo, só o sou porque também cumpre esses requisitos, senão não o seria. Portanto, a tecnologia é para as pessoas. Obviamente que o modelo de negócio, mais cedo ou mais tarde, tem que ter um retorno, mas isso não é o objetivo principal, porque de facto existe também critérios e muito dinheiro no mercado que permitam entregar o que há de melhor para a nossa sociedade. Agora, obviamente que existem, por vezes, aplicações secundárias da própria tecnologia ou de uma empresa que permitem depois cumprir todo esse critério económico e financeiro. Mas, neste caso, e onde eu faço algum advisory e também transpondo para a TNE, em primeiro lugar, critério ambiental e social, e depois o resto acaba
se as coisas forem bem feitas, acaba por ser natural. Pelo menos a experiência que eu tenho tido, projetos em larga escala, nomeadamente os industriais, está mais do que provado que é possível fazer as coisas cumprindo todos os pré-requisitos. E quem coloca o dinheiro nesses projetos também gosta imenso de fazer o bem e de colocar a sua bandeira por ter entregue algo que realmente cumpra todos os pré-requisitos. Eu acho que começa a ser uma tendência, hoje em dia, olhar-se para isto como quase como o ciclo todo fechado, não é? Mas isto é o meu mundo ideal. Eu sei que nem todas as empresas, nem todos os fundos têm a sorte de poderem concretizar esta missão. Eu sou um afortunado e espero continuar a ser durante muito tempo. De facto, acaba por ser o meu legado, o legado da minha equipa. Muita gente há muita audiência da nossa equipa aqui a assistir, e é uma luta constante, todos os dias, e faz parte da nossa cultura empresarial cumprir estes pré-requisitos. Parabéns então pela iniciativa, muito bem. Viviana, terias algum ponto, alguma questão? Eu gostei daquele aspecto da colaboração entre várias empresas, portanto, ver o que é aí, buscar, portanto, não tentar desenvolver sempre do zero, sozinhos. Acho que é crucial cada vez mais esta parte de colaboração entre empresas, entre diferentes players, como as cidades, né, e as pessoas das cidades, os setores de inovação, a academia, e portanto, gostei muito de ouvir e penso que, de facto, é o futuro para conseguirmos resolver estes desafios que são complexos e, portanto, sozinhos não podemos ir e portanto, acho que gostei de ouvir esta intervenção. Eu gostaria aqui de pôr uma questão que não sei se é todos, não sei se há também questões no público ainda, mas basicamente pegando naquela deixa do Leave No One Behind, não é? Como é que nós, portanto, eu penso que exige, é a minha perspectiva, não sei se é verdade, começa a haver um fosso entre as pessoas mais digitais que estão a andar mais rápido e aquelas que, não sendo digitais, estão a ficar mais para trás. Portanto, há aqui desculpem, gap, não sei se é em português, a aumentar, portanto, a distanciar estas pessoas. Como é que conseguimos ter um centro único gravítico? Como é que podemos atrair, não deixando que os da frente vão na frente, mas também que os que estão atrás consigam ser mais rápidos e começar a acompanhar-nos, diminuir este gap? Não sei quem quer pegar na pergunta, mas uma vez estamos a falar de trabalho digno e crescimento económico, como é que podemos juntar as duas? Eu posso responder brevemente, dando depois a oportunidade também aos meus colegas de responderem. Eu acho que neste momento, quem trabalha em empresas sente isso, quem trabalha em empresas, quem trabalha na administração pública também é idêntico, há uma imensa falta de recursos e falta de talentos, imensa. Portanto, o problema na Europa, pelo menos, é onde é que vamos encontrar pessoas, claro, com as competências de que precisamos, não é? E as competências, as pessoas formadas com competências digitais não são suficientes para a transformação digital que temos pela frente. Portanto, a grande oportunidade aqui é reciclar, reformar. Há projetos interessantes e, portanto, com poucos meses pegarem pessoas com formações completamente diferentes e conseguir transformá-las em digitais, mas também encarar o digital de outra forma, não é? E há iniciativas interessantes, aquilo que os Estados Unidos designam por STEAM e na Europa mais por STARS, portanto, que é a mistura, o STEAM, juntando-lhe ao STEM, não é? Que é as tecnologias tradicionais, Science, Technology, Engineering e Maths, juntando-o à de Artes, não é? E, portanto, olhar para uma formação em que há uma competência básica no digital, em que na nova geração é inata e, portanto, nasce com isso e já está a trabalhar com o digital desde pequena. Numa geração mais velha, uma experiência mais vasta, tem que ser dada, tem que ser treinada, mas que se consegue, hoje em dia, com relativamente pouco tempo, desde que haja vontade disso, mas procurando também a criatividade e a sensibilidade que é dada por uma abertura a outros setores. E, portanto, pode ser mais importante para uma empresa, para uma transformação digital, ser alguém que tem essa abertura à criatividade, às artes e que, portanto, consegue incorporar isso depois no design, na programação, no circuito lógico, nos workflows, do que um programador puro e duro. Portanto, hoje em dia temos que assumir que tudo passará pelo digital.
Não há competências puramente digitais suficientes para isso, vamos precisar de competências puras e duras digitais sempre, né? Como sempre, e hoje em dia um bom programador digital já custou mesmo com um razoável jogador de futebol, pronto, já é assim, e os contratos já têm que começar a ser um bocadinho quase nessa base, ou deveriam ser, se as leis de trabalho permitissem, com uma cláusula de rescisão, que é para não deixar que ele saísse antes de 4 ou 5 anos, deveriam ser assim, mas temos também que ir buscar outros talentos, dar as competências digitais base se eles ainda não as tiverem e procurar talentos complementares. Eu acho que com isto, com a grande necessidade que há, não haverá muita gente a ficar para trás, a não ser que o queiram, portanto, assumidamente, mas quem quiser hoje em dia ganhar competências digitais tem oferta para isso, mesmo que seja de uma área totalmente diferente, e depois arranjará seguramente onde aplicar, seja por conta própria dentro do tal espírito empreendedor europeu, seja por conta de outra, nos muitos projetos que por aí andam e que precisam de pessoas com estas competências mistas, alguma competência digital e muitas competências de criatividade, espírito criativo e de artes. Obrigado, Eurico. Ricardo Valente ou Ricardo Eiras? Sim, eu posso. Algo? Bom, eu acho que esta questão é relevantíssima. Eu tenho aqui uma opinião, enfim, muito própria, que até pode não ser partilhada politicamente por toda a gente que trabalha comigo aqui na cidade do Porto e no município do Porto. Vamos lá ver, eu acho que a questão das pessoas ficarem para trás é algo que a mim me assusta um bocado na Europa quando se procura fazer uma transição digital e ao mesmo tempo criar condições para uma subsidiação direta a toda a gente. E, portanto, na prática, a Europa está a tomar um caminho que, na minha perspectiva, é pouco inteligente, que é a economia digital retransforma o mundo, a Europa quer ganhar competências e quer acrescentar valor a esse nível. Vai haver um conjunto de pessoas com salários muito mais altos do que tínhamos antes, e quem não tem essa capacidade recebe um subsídio e vive com esse subsídio. E toda a gente o recebe. Bom, a questão é, isto é inclusivo? Na minha opinião é completamente exclusivo, porque basicamente retira o sentido de comunidade e de participação do ponto de vista de comunidade a um conjunto muito grande de pessoas. Portanto, eu não acredito nisto, acredito que de facto nós temos que de facto tratar estas pessoas e dar as oportunidades. Eu posso dizer que nós estamos e lançamos o ano passado em conjunto com a Porto Tech Hub aqui do Porto, um projeto piloto nas escolas do primeiro ciclo, ou seja, alunos desde a primeira classe a aprenderem princípios de computação, o que é diferente de digital. Basicamente, o que nós estamos a fazer é a ensinar na matemática os princípios da computação para que eles entrem automaticamente neste mundo, digamos, da comunicação com a máquina. Ou seja, a nossa visão é que o digital é apenas uma camada muito superficial do novo mundo. O novo mundo é muito a máquina e a comunicação com a máquina, e a máquina é básica porque ela comunica com zeros e uns. Mas é básica, mas é preciso eu saber comunicar. Ou seja, eu tenho que ter o skill, esse language skill, que eu acho que toda a gente tem que passar a ter, porque num determinado momento nós vamos todos ter que comunicar com a máquina, mais tarde ou mais cedo, e vamos ter que ensinar a máquina a falar connosco e a nos dotar de instrumentos de trabalho também. E, portanto, nós lançamos este projeto, foi muito giro, em 3 escolas da cidade, no bairro do Cerco, na zona mais pobre da cidade, na zona mais rica da cidade, na parte ocidental, na Foz, no Garcia da Horta, e num colégio privado. E, portanto, basicamente para percebermos como é que isto mudava a cabeça dos miúdos e, no fundo, a conclusão que nós depois procuramos demonstrar, do ponto de vista de estudos de impacto, era demonstrar que, de facto, não havia grandes diferenças, e não há grandes diferenças entre os alunos da Escola do Cerco e os alunos do Garcia da Horta. Há depois mais tarde, como é evidente. E, portanto, o que nós queríamos era que eles mostrassem, que tivessem esta capacidade de se entrosarem muito rapidamente com este novo mundo. Para terem uma ideia, isto englobava 3 turmas de 75 alunos. Nós este ano estamos na segunda fase, já com 1000 alunos na cidade do Porto neste programa, o que é impressionante. Como é que nós conseguimos escalar e como é que as escolas adotaram este programa, que foi voluntário, não foi imposto às escolas, e hoje temos 1000 alunos neste tipo de ensino de princípios de computação. Ou seja, indo muito rapidamente à questão, eu acho que a questão fundamental é
nós dotarmos as pessoas da capacidade, eu estou completamente de acordo com o Eurico Neves, que nós temos que mudar completamente a lógica como formamos pessoas. Esta ideia de que as pessoas precisam de 12 anos para chegarem à faculdade, depois têm que seguir para a cadeira, isto não existe, isto não adianta nada, isto está completamente desajustado, e o mercado vai resolver isto, porque nós vamos ter empresas, a partir de dado momento, a formarem as suas escolas de skills e a captarem os miúdos antes delas irem para uma determinada formação. E, portanto, de certo modo, a escola pública, de repente, vai ser destruída por dentro, porque ela não vai ser destruída pelas escolas privadas, vai ser destruída pelo sistema económico, que vai captar estes recursos e que vai lhes dar as competências muito mais cedo do que a escola tipicamente dá. E, portanto, nós temos que rapidamente repensar os esquemas de formação, temos que investir muito no reskilling, porque vamos lá ver, nós temos um capital humano completamente desperdiçado, ou seja, nós temos pessoas com capacidade. Eu no outro dia falava com o Gonçalo Quadros da Critical, e ele dizia-me, Ricardo, o meu melhor programador na parte aeroespacial era um professor de português. Isto é verdadeiramente impressionante, não é? E, portanto, o que significa é que, de facto, nós temos uma pool de talento enorme, se calhar, só que ela, ainda ninguém lhe disse que ela tem hipótese de fazer mudar de agulha e entrar num mercado onde é muitíssimo melhor paga. E, portanto, isto, no fundo, é ser inclusivo, não é? E portanto, eu acho que este trabalho é o mais complicado, sinceramente, do ponto de vista daquilo que temos que fazer do ponto de vista futuro. Sim, tocaste aí num ponto que eu acho muito interessante, que é a parte da formação, Future of Education or Learning, porque de facto acho que os cursos estão desatualizados, dado que estamos a preparar pessoas para profissões de amanhã, que não existem hoje, com base em métodos de há 100 anos atrás, basicamente, e de facto isto não é rápido, aquela rapidez, aquela que precisamos, aquela flexibilidade que precisamos nos mercados de hoje, que são muito dinâmicos, está numa tendência contrária e vamos começar de futuro a ter olheiros para estas competências digitais já de tenra idade. E, portanto, acho que sim, que é um ponto que a mim me interessa muito, não sei aqui à plateia também, mas que é como repensar o sistema de educação. Eu até já digo, se o meu filho não tiver universidade no futuro, também não me preocupa muito, desde que ele tenha um talento e siga esse talento, é relevante. Obrigada, Ricardo. Eu só acrescentaria aí repensar totalmente o sistema de educação, sem dúvida, incluindo também a da formação profissional, porque está completamente mal dirigida hoje, mas também toda a lei de trabalho também, porque é o tal exemplo que eu dei do jogador de futebol. Nós hoje em dia vamos buscar um talento, investimos, formamos, damos estes cursos de reciclagem, mandamos-lhes as melhores coisas possíveis, e depois isto é um casamento em que um tem uma aliança, está casado para toda a vida, e em que o outro pode andar com quem quiser, não é? Só tem que dar um pré-aviso de um mês e pode rapidamente mandar o casamento às ortigas. Portanto, não é um casamento um é um casamento aberto e outro é um casamento monogâmico. Quer dizer, é difícil que um casamento sobreviva assim. Né? E, portanto, enquanto tivemos esta lei de trabalho, quando hoje um bom programador já vale mais que um jogador de futebol da segunda divisão, claramente, não é? Produz muito mais e tem mais valor económico, enquanto não substituirmos, atualizarmos a lei de trabalho para poder ter estes contratos de 5 anos com uma cláusula de rescisão, se ele quer sair antes, 5 ou 10, ou o que for, se ele quer sair antes tem que nos pagar, vai ser difícil. E vamos perder, as empresas portuguesas perdem os seus melhores talentos para as alemãs, e as alemãs vão perder para as da Coreia e por aí fora, não é? E, portanto, continuamos a assistir ao empobrecimento da Europa, com leis que pretendem defender o enriquecimento dos trabalhadores, mas que não o fazem na realidade. Tendo ainda agora outro desafio, que é agora devido ao trabalho remoto, quer dizer, uma pessoa pode estar no seu país muito contente a trabalhar para fora. É o que está a acontecer, e nos programadores é muito fácil, não é? Portanto, nem em todas as profissões isso é possível, felizmente, diria eu, mas nos programadores até e portanto eles de repente têm uma oferta para trabalhar a partir de casa para uma empresa alemã a ganhar o dobro, e isso vai retirar esse talento de uma empresa portuguesa que até era mais competitiva ou poderia ser mais competitiva. Mas não é possível. Verdade. Pois é. Enquanto se alguém quiser ir buscar se alguém quiser buscar um jogador ao Sporting, se quiserem ir buscar o Paris Saint-Germain, quando veio buscar lá no nosso Sporting o lateral, pagou os 40 milhões, não é? Pronto, foi-se embora, o Sporting ficou desfalcado, mas ficaram 40 milhões, não é? Nas empresas não é assim, vão-se embora e acabou, e ficamos sem o dinheiro e sem as pessoas. É um mercado único, e a somar ao mercado único,
com a revolução digital, o mercado único ainda está a acelerar esta mudança de... Ricardo Eiras. Eu acrescentaria, sim, apenas um comentário, que acho que a opinião dos colegas está mais do que completa. Eu acrescentaria apenas uma pequena questão, que é com que rapidez podemos nós, empresas ou instituições públicas, encontrar esses talentos únicos, as capacidades desses talentos únicos, e com que rapidez podemos colocar estas pessoas a transmitirem o que realmente fazem. Identificar estas pessoas, em ter esta fórmula, vai fazer com que nos tornemos muito mais competitivos e também preparados para o futuro. Acho que o único comentário que teria a fazer passa exatamente pelos timelines e pela rapidez, para que não sejam outros países ou empresas estrangeiras a ter a oportunidade de identificar estes talentos, sejam eles arquitetos de software, design thinking systems, ou o que seja, que não passa essencialmente só pela parte digital, mas sim toda aquela multi-operacionalidade de competências que um sociólogo traz a uma empresa de software, ou também um programador traz a uma empresa de turbomecânica, porque vai conseguir digitalizar algo que ainda não existe. Ou seja, passa pela identificação do talento e fazer com que este talento também saia ao de cima e que as pessoas estejam confortáveis com as suas novas vidas, não é? Uhum. Obrigado, Ricardo. Viviana, se calhar estamos quase a terminar. Eu teria aqui uma última pergunta para os três, e para a Viviane também, enfim. Que eu costumo fazer esta pergunta nos webinars, no final, que tem um sentido até provocatório, para instigar uma certa reflexão. Na vossa perspectiva, a sustentabilidade, o tema da sustentabilidade é meramente uma moda, algo passageiro, amplificado pela sociedade, entidades de poder e mídia, com interesses estratégicos, económicos, financeiros, políticos, whatever, por detrás, ou de facto trata-se de uma realidade dos nossos dias e que tem que ser encarada com a maior seriedade e espírito de missão societal, esta expressão que eu penso que é um estrangeirismo inglês, mas enfim, qual é a vossa perspectiva? Quem quiser. Eu posso começar e se calhar começo só com uma palavra. Sustentabilidade é equilíbrio. Portanto, começando pelo equilíbrio, isso é equilíbrio com a natureza, equilíbrio com a nossa família, equilíbrio com a nossa cidade, com as nossas empresas. Portanto, a sustentabilidade veio para ficar, já está há muito tempo. O equilíbrio cada vez é mais necessário e temos que todos trabalhar para atingir esse equilíbrio, porque senão seremos altamente penalizados no futuro. Bom, eu posso, enfim, o meu papel de político, mas eu acho que a questão da sustentabilidade, muito sinceramente, eu acho que não é uma moda, nem pode ser uma moda de todo. Eu acho que o tema é fundamentalmente um roadmap. Vamos ver, é assim que eu vejo a questão da sustentabilidade. É que isto nos ajuda a definir um determinado conjunto de objetivos que nós todos vemos como positivos. Ou seja, na prática, a sustentabilidade permite-nos, a nós, economistas, percepcionar a questão das externalidades negativas associadas ao desenvolvimento económico e ao crescimento económico. E, portanto, a sustentabilidade, ao nos criar um mapa de objetivos de mitigação e, se quisermos, de incorporação desses valores, dessas externalidades, no custo das coisas, no preço das coisas, enfim, e eu com a minha costela liberal defendo muito isso, resolve mais rapidamente o problema, ou seja, a sustentabilidade, na minha opinião, traz para cima da mesa um conjunto de problemas que sempre existiram, portanto eu não acredito que só agora é que há alterações climáticas, ou só agora etc. Não é só agora que existe trabalho indigno, existe desde que existem homens e mulheres no mundo, existem um conjunto de problemas. A poluição existiu desde sempre, eu lembro perfeitamente, antes de haver automóvel, a cidade de Londres, com os seus cavalos, estava atolada em dejetos de cavalos e, portanto, havia um problema de respirabilidade na cidade, derivado aos dejetos, e, portanto, nessa altura havia problemas e não tínhamos automóveis. Portanto, e, portanto, eu muito sinceramente, respondendo muito diretamente, eu acho que a sustentabilidade é um tema que veio para ficar e ainda bem. Acho que não temos que ser fundamentalistas, temos que seguir o roadmap,
equilibrando as coisas e não fazendo com que ninguém morra à fome também, para que nós consigamos respirar bem o nosso ar. Sim, eu não vou acrescentar nada só para terminar, mas concordo com o que foi dito antes de mim. Gostei da palavra equilíbrio, porque sim, sustentabilidade é uma gestão equilibrada dos recursos, mas também me revejo no que disse o Ricardo Valente de temos que balancear, e há aqui também uma questão de moda, porque sim, para às vezes achar que estamos a fazer bem, estamos a consumir recursos que são bastante mais escassos, como os que são necessários para fazer as baterias ou para fazer as lâmpadas LED, e que se calhar vão acabar muito mais depressa que outros que achamos que são muito mais poluentes. Portanto, há aqui um fator de moda, sem dúvida, e que pode não contribuir para essa tal gestão inteligente e equilibrada, mas que terá que existir, e portanto neste mundo só acaba por triunfar e preservar quem é inteligente e quem faz a gestão inteligente. Portanto, a sustentabilidade é uma questão de inteligência, nem sempre a inteligência triunfa no curto prazo, e portanto, mas no longo prazo acabará por triunfar, seguramente, por muito que haja períodos de estupidez, acho que no longo prazo a inteligência acabará por triunfar. Tem sido assim e é graças a isso que temos evoluído e continuaremos a evoluir, e o mundo também não vai acabar amanhã, isso é seguro. Obrigado, Eurico. Penso que o Ricardo já, exato, foi o autor da expressão equilíbrio. Viviana. Eu só queria primeiro dizer, sim, concordo com o equilíbrio, mas a engenharia química normalmente o equilíbrio é algo que se atinge no infinito e por isso temos que ficar o mais próximos do equilíbrio possível a curto prazo e, pegando nas palavras de Eurico, tendo cuidado com as políticas que estamos a implementar. Às vezes estamos a transferir problemas de um lado para o outro. Agora, sobre a ênfase da pegada de carbono, podemos estar a transferir para outro género de categorias de impacto ambiental que não estão a ser equacionadas. E, portanto, isso tem que ser tudo muito bem analisado e vendo o evoluir destas situações e precaver situações futuras antes que seja o descalabro. Portanto, o equilíbrio é uma coisa muito difícil de atingir e em termos de espaço também, de gradientes do mundo, que é um mundo grande e com as suas dinâmicas. Mas acho que sim, é um equilíbrio e penso em um bom senso de usarmos os nossos recursos devidamente e tentando não usar em excesso sem necessidade. Pronto, e visto isto, portanto, eu penso que estas discussões são excelentes. Eu queria agora finalmente agradecer a este painel fantástico, ao Eurico e ao Ricardo, que já nos conhecemos do passado, e o Ricardo Valente, que foi meu professor, e aqui ao Ricardo Eiras, que eu não conhecia, só conhecia do Cyberespaço, mas que foi um prazer aqui ver-te. E João, também a ti este debate, portanto não sei se queres... Estamos juntos. Este debate e às pessoas que participaram aqui, que nos ouviram e que queiram colaborar para o futuro, nós temos mais seminários aí no pipeline e portanto espero que continuem a juntar-se a estas discussões, a este debate, porque só assim podemos perceber o que é feito e para nós, portanto aqui quem está na Alemanha, é excelente saber o que é que se passa em Portugal, saber o que é que está a ser feito e de facto ver-se coisas de ponta em Portugal surgir. E pronto, e relembrar que há aqui muito talento, de facto, de Portugal no mundo e, portanto, como é que podemos criar estas sinergias, este mapeamento de talento e estas sinergias para um bem comum. Portanto, deixo aqui o repto para quem quiser futuras colaborações, futuros diálogos. A ASPA está aqui aberta e espero que nos continuem a seguir. Obrigada.